Você provavelmente já ouviu dizer que, se uma mulher não está interessada, não há nada que você possa fazer. Que a atração existe ou não existe. Mas isso não é totalmente verdade. E hoje vou te mostrar exatamente por quê. Bem-vindo de volta ao canal Estoico Cru. Se você está cansado de ser o cara que persegue, o cara que espera por uma resposta, ou o cara que constantemente se pergunta se é o suficiente, este vídeo é para você. Porque isso não é sobre truques ou cantadas. É sobre entender algo mais profundo. Como a atração funciona em um nível psicológico e como virar essa dinâmica a seu favor, mesmo quando ela parece desinteressada. Para todos os nossos inscritos fiéis, peço que ajudem a hypar este vídeo desde o início. Seu engajamento é o que impulsiona o canal a crescer e levar essa mensagem a mais homens. E para aqueles que buscam um nível mais profundo de conhecimento e interação, lembrem-se de que temos a área de membros liberada. Tornem-se membros para ter acesso a conteúdos exclusivos que não compartilhamos em nenhum outro lugar. Agora, é aqui que fica controverso. A maioria das mulheres é condicionada a acreditar que elas são o prêmio, não importa quem sejam ou o que tragam para a mesa. A sociedade alimenta essa ideia sem parar. E por causa disso, elas entram nas interações, já acreditando que você vai desejá-las, persegui-las e provar seu valor. Mas no minuto em que você para de seguir esse roteiro e, em vez disso, se torna o homem para o qual ela precisa se qualificar, tudo muda. Você passa de ruído de fundo para o sinal que ela não consegue ignorar. Ela começa a te perseguir, e é isso que vamos detalhar hoje. A mentalidade, os comportamentos e as mudanças sutis que fazem as mulheres te perseguirem, mesmo que não te vissem dessa forma no início. Não se trata de manipulação. Trata-se de reverter anos de condicionamento em que os homens foram ensinados a implorar por atenção em vez de comandá-la. Então, fique ligado. Número 1. Pare de dar a ela atenção gratuita. Um dos maiores erros que os homens cometem, sem sequer perceber, é dar às mulheres atenção constante e não merecida. Esta é a maneira mais rápida de matar qualquer chance de atração. Quando uma mulher sabe que você está sempre disponível, sempre a elogiando, sempre respondendo rápido, sempre assistindo às histórias dela ou curtindo suas postagens, ela para de te ver como um desafio. E se não há desafio, não há perseguição. As mulheres não valorizam a atenção que não tiveram que conquistar. E a maioria dos caras está distribuindo-a como doces, esperando que isso a faça gostar mais deles. Mas faz exatamente o oposto. Faz você parecer previsível, emocionalmente carente e, pior de tudo, entediante. A atenção é poder. E se você está entregando-a com muita facilidade, está dizendo a ela que não tem mais nada acontecendo. Você está dizendo a ela que ela não precisa fazer nada para manter seu interesse. Então ela não fará. Os caras que as mulheres perseguem são aqueles que não jogam atenção nelas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses homens fazem as mulheres se perguntarem o que eles estão pensando, o que estão fazendo e quem mais tem o foco deles. Esse mistério por si só constrói interesse. Não porque você está tentando jogar, mas porque sua atenção é rara e, portanto, valiosa. Vamos imaginar um cara chamado Marcos. Ele conhece uma garota. Ela é bonita, paqueradora e, a princípio, ele fica tentado a mandar mensagem para ela todas as manhãs, reagir a todas as suas fotos e ficar no radar dela constantemente. Mas, em vez disso, Marcos vira o jogo. Ele não a inunda com elogios. Ele não manda mensagem, a menos que haja algo a dizer. Ele mantém a conversa divertida mais curta e então desaparece por um tempo. Ela percebe. Ela se pergunta por que ele não está agindo como todos os outros caras. E logo ela está mandando mensagem para ele primeiro. Ela está verificando se ele viu sua nova foto. Ela está perseguindo, não porque ele a manipulou, mas porque ele não barateou sua atenção. A lição é simples. Sua atenção deve ser conquistada, não distribuída. As mulheres respeitam os homens que não as tornam o centro de seu mundo imediatamente.
Quanto menos livremente você a der, mais ela a desejará. O homem estoico entende que seu foco é seu recurso mais precioso. Ele não o desperdiça com validação externa. Ele o investe em sua missão, em seu crescimento, em seu propósito. Quando uma mulher entra em sua vida, ela não recebe automaticamente esse recurso. Ela precisa provar que é digna dele. Isso não é arrogância, é autovalorização. Você não está sendo mesquinho com sua atenção. Você está sendo seletivo. Pense em sua atenção como uma moeda de alto valor. Se você a distribui para qualquer um que sorri para você, ela se desvaloriza instantaneamente. Mas se você aguarda, se a investe apenas onde há um retorno genuíno de interesse, respeito e esforço, seu valor dispara. A mulher então percebe que obter sua atenção total é uma recompensa, não um direito. Essa dinâmica sutil é o que separa os homens que são perseguidos daqueles que perseguem. Ela começa a se perguntar o que precisa fazer para ganhar mais do seu tempo, mais da sua energia mental. E nesse processo de ganhar, ela se investe emocionalmente. A perseguição não é sobre jogos de poder, é sobre a alocação estratégica do seu recurso mais vital, seu foco. Gostaria de saber sua opinião. Você já percebeu que deu atenção demais e isso afastou alguém? Comente abaixo. Minha atenção tem valor. Número 2. Haja como se ela não fosse especial. Muitos caras nem percebem que estão fazendo isso, mas no momento em que conhecem uma mulher que acham atraente, toda a sua energia muda. De repente, ela é tratada como se estivesse acima do resto. O tom de voz deles muda, o esforço dobra e tudo se torna sobre mantê-la interessada. Esse é exatamente o tipo de comportamento que faz uma mulher perder o interesse antes mesmo de qualquer coisa começar. A verdade é que a maioria das mulheres atraentes está acostumada a ser tratada como realeza apenas por aparecer. Elas não precisam conquistar nada. Os caras tropeçam em si mesmos apenas para conseguir o número delas ou fazê-las sorrir. Não é novidade para elas, é entediante. Então, quando você é mais um cara se somando a esse ruído, você se torna esquecível. Não importa o quão genuíno ou gentil você seja, você não se destacará se a colocar em um pedestal desde o início. Quando você age como se ela não fosse especial, você quebra o padrão. Você mostra a ela que não se impressiona facilmente e isso a desconcerta de uma maneira positiva. Ela começa a prestar atenção. Ela começa a se perguntar o que te torna diferente. É aí que a curiosidade cresce. E uma vez que ela está curiosa, ela começa a investir. Agora, isso não significa que você é frio ou desrespeitoso. Significa que você a está tratando como qualquer outra pessoa. Alguém que ainda precisa conquistar seu interesse, assim como você precisa conquistar o dela. Quando você se mantém nesse padrão, você vira a dinâmica. Você não está perseguindo, você está avaliando. Você está vendo se ela se encaixa no seu mundo, não implorando para estar no dela. A maioria dos caras não consegue manter essa estrutura porque foram ensinados que mostrar interesse e admiração imediatos é a maneira de conquistar uma mulher. Mas as mulheres são programadas para perseguir homens que não dão sua aprovação tão facilmente. Se ela sentir que você lhe dá um tratamento especial apenas porque ela é atraente, ela deixará de se esforçar. O que realmente muda o jogo é a sua mentalidade. Você tem que acreditar que não importa o quão bonita ela seja, isso não garante a ela um lugar em sua vida. Sua energia, tempo e atenção são valiosos e nem todo mundo se qualifica para eles. Quando você se porta com esse tipo de confiança silenciosa, isso fala mais alto que palavras. Ela não é especial, até que lhe dê um motivo para vê-la dessa forma. E quando você vive por isso, ela sentirá. É quando a dinâmica vira. Ela começa a perseguir a validação que você não está distribuindo. Não porque você está jogando, mas porque você se respeita. O estoicismo nos ensina a ver as coisas como elas são, despidas de nossas impressões iniciais. Uma mulher bonita é apenas isso, uma pessoa com certas características físicas. Colocá-la em um pedestal é ceder a uma impressão irracional.
é dar poder a algo externo a você. O homem estoico avalia o caráter, a virtude, a compatibilidade. Ele não é seduzido apenas pela aparência. Quando você interage com ela a partir desse lugar de calma avaliação, em vez de admiração cega, ela sente a diferença. Ela está acostumada com homens que reagem à sua beleza. Ela não está acostumada com um homem que reage ao seu ser. Essa mudança sutil a força a mostrar mais de quem ela é, a tentar impressioná-lo em um nível mais profundo. Ela não pode mais confiar em sua aparência para garantir seu interesse. Ela precisa engajar, contribuir, mostrar seu valor. E nesse esforço, ela começa a perseguição. O que você acha disso? Colocar alguém em um pedestal é um erro fatal. Comente abaixo. Eu avalio, não adoro. Número 3. Crie distância de propósito. Deixe-me te dizer algo que a maioria dos homens não percebe até ser tarde demais. A proximidade mata a perseguição. É contraintuitivo, eu sei. Você pensaria que estar mais disponível, mais atento, mais emocionalmente presente a atrairia. Mas a verdade é que a proximidade, quando não é conquistada, te torna previsível. E homens previsíveis não despertam desejo. Veja, as mulheres não se apaixonam apenas por homens. Elas se apaixonam pelo mistério. E o mistério vive no espaço. Quando você cria uma distância intencional, não como um jogo, mas como um padrão, você aciona algo primitivo nela. Essa distância não a afasta. Ela a atrai, porque agora ela começa a se perguntar onde ele está. O que está em sua mente? Ele está perdendo o interesse? Estou perdendo ele? E essa tensão, essa fricção emocional, é o que acende a curiosidade dela. A curiosidade se torna desejo. O desejo se torna perseguição. Agora vamos deixar algo bem claro. Não estou falando de dar um ghosting. Não estou falando de puni-la com silêncio ou ser frio para manipulá-la. Isso é infantil. Estou falando de criar espaço através da disciplina. Você recua porque tem um propósito a seguir. Você não responde imediatamente porque seu tempo é estruturado. Você não compartilha demais porque seu mundo emocional é privado, não público. É assim que a distância se parece em um homem que se conhece. E as mulheres percebem isso instantaneamente, porque a maioria dos homens não consegue fazer isso. A maioria dos homens está em modo de validação constante, enviando mensagens sem parar, sempre verificando, sempre disponível, o que os torna descartáveis. Mas o homem que se afasta sem drama, o homem que pode ficar sozinho sem parecer perdido, esse homem se torna inesquecível. É aqui que o estoicismo entra. Um estoico não persegue o ruído. Ele se centra. Ele vive de dentro para fora. E por causa disso, ele não entra em pânico quando as coisas ficam quietas. Ele não se agarra quando as coisas parecem incertas. Ele entende que o espaço não é rejeição, é poder. Porque essa distância, quando usada corretamente, a força a refletir. Ela começa a pensar sobre o que disse, como agiu, se está atingindo seu padrão. Ela começa a se avaliar através da sua retirada calma. Não porque você a está manipulando, mas porque você está liderando. E sejamos honestos, as mulheres perseguem homens que lideram com o silêncio mais do que homens que seguem com o ruído. Deixe-me pintar um cenário para você. Você está conversando com ela há algumas semanas. A conexão é boa. Ela começa a ficar um pouco distante. Em vez de perseguir, você recua. Você não explode o telefone dela. Você não manda 2 mensagens seguidas. Você não pergunta o que há de errado. Você simplesmente vive sua vida. Você vai para a academia. Você se concentra no trabalho. Você lê, você pensa, você treina. Você constrói. Ela sente isso. Ela sente esse vácuo emocional. E porque foi criado por um homem que tem profundidade e opções, ela o preenche com sua atenção. Ela entra em contato. Ela se esforça mais. Ela persegue. É assim que a distância vira a dinâmica. Isso funciona não porque você está fazendo menos, mas porque você está fazendo isso com controle. Lembre-se disto. O homem que cria espaço de propósito sempre será mais atraente do que aquele que o preenche com medo. Então, da próxima vez que sentir o impulso de fechar a lacuna muito cedo, pause. Pergunte a si mesmo:
Estou fechando este espaço para a conexão ou porque não consigo lidar com a tensão? Porque se for a segunda opção, você não está liderando, você está vazando. E as mulheres não perseguem vazamentos, elas perseguem força. Quero ouvir de você. Comente abaixo. Eu já vi o que a distância faz. E se esta parte do vídeo tocou em algo profundo em você, não se esqueça de se inscrever e se tornar um membro. Este canal não é para meninos que precisam de aprovação. É para homens que conhecem seu valor e vivem de acordo com ele. Número 4. Deixe-a sentir que foi substituída. Vamos ser brutalmente honestos por um segundo. Nada faz uma mulher perseguir mais do que a possibilidade de ser substituída. Aquele momento em que ela percebe que não é a única que poderia ter sua atenção, que você não está sentado ao lado do telefone esperando, que você não está em espiral, analisando demais as mensagens dela. Não, você já se foi. Você se moveu mentalmente, emocionalmente, até fisicamente, e talvez, apenas talvez, outra pessoa tenha sua atenção. Agora, essa percepção atinge-a como uma tempestade. Porque aqui está a verdade desconfortável. As mulheres não sentem falta do cara que implorou. Elas sentem falta daquele que não vacilou quando ela se afastou. Veja, a maioria dos homens, quando uma mulher perde o interesse, eles dobram a aposta. Eles se esforçam mais. Eles perguntam, o que eu fiz de errado? Eles se desculpam por coisas que nem fizeram. Mas o homem que a deixa sentir que foi substituída, ele não explica. Ele não anuncia nada. Ele apenas desaparece graciosamente. Agora não distorça isso. Não se trata de jogar. Não se trata de mentir ou desfilar com novas mulheres na frente dela para obter uma reação. Isso é energia insegura. Trata-se de mudar seu centro de gravidade dela para você. Porque uma vez que ela sente que não é mais sua prioridade, algo primitivo entra em ação. O ego dela leva um golpe. A curiosidade dela dispara e sua mente emocional começa a questionar tudo. Eu não fui o suficiente. Por que ele não lutou mais? Quem está dando a ele o que eu não dei? E nesse espaço de incerteza ela começa a perseguir. Agora de uma mentalidade estoica. Isso não é vingança. É contenção. É entender que a atração cresce na ausência, não na superexposição. O homem estoico não é frio. Ele é composto. Ele sabe que sua energia é valiosa, então ele a dá apenas ao que reflete seus valores. E uma mulher que desrespeita, manipula ou se afasta por atenção, ela não reflete seus valores. Então ele caminha, ele constrói, ele evolui e talvez, sem precisar dizer uma palavra, ela sinta. Deixe-me dar um exemplo do mundo real. Você está saindo com uma mulher. Tudo tem sido bom. Mas, de repente, ela começa a agir distante, não respondendo como antes, sendo vaga com os planos, dando-lhe migalhas. Agora, o cara comum, ele fica ansioso. Ele se esforça mais. Ele manda flores. Ele pergunta, o que há de errado você? Você some do radar emocional dela. Não com amargura, não com raiva, mas com dignidade. Você para de mandar mensagens. Você para de se explicar. Você para de perseguir. Você redireciona sua energia de volta para si mesmo, sua academia, seu negócio, sua irmandade, seu propósito. E justamente quando ela pensa que tem todo o controle, ela sente. Ela verifica sua história e te vê saindo, focado, centrado. Ela não sabe mais onde está seu coração. E é isso que a deixa louca. Porque uma vez que uma mulher sente que foi substituída, ela questiona seu lugar em seu mundo. E se ela já valorizou esse lugar, ela voltará correndo para reivindicá-lo. Mas aqui está o truque. Você não está fazendo isso para atraí-la. Você está fazendo isso porque se recusa a implorar pelo que deveria ser escolhido livremente. Atração não é algo que você negocia. É algo que você irradia. E nada irradia mais forte do que um homem que pode ir embora e não olhar para trás. Agora quero que você fixe isso. O homem que substitui a paz dela por mistério vence. Deixe-a sentir que foi substituída não através do drama, mas através da sua ausência de necessidade. Porque uma vez que ela sente que seu lugar não estava garantido, ela vai subir de nível ou ficar para trás. E você continuará subindo independentemente.
A experiência de se afastar já te mostrou seu poder? Comente abaixo. Eu já me afastei antes. E se esta parte falou a verdade para você, inscreva-se e junte-se à Irmandade. Nós não perseguimos validação, nós construímos valor. Número 5. Mostre interesse, depois recue. Vamos falar sobre uma das dinâmicas psicologicamente mais poderosas na atração. O chicotada emocional, não de uma forma manipuladora, não para machucar, mas para agitar algo profundo em seus instintos. Você mostra interesse. Você se aproxima o suficiente para que ela sinta sua energia. Então, bem quando ela começa a se inclinar de volta, você se afasta. Não frio, não distante, apenas calmo, composto, misteriosamente ocupado. Essa mudança sutil faz mais do que horas de flerte ou validação jamais poderiam. Porque aqui está a verdade. As mulheres são programadas para perseguir o contraste emocional. Quando tudo é muito previsível, muito disponível, muito fácil, parece seguro, mas não sedutor. Deixe-me pintar o quadro. Você a conhece? Sua vibe é calma. Ela sente sua presença. Você não se esforça demais, mas está claramente interessado nela. Você ouve, você ri, você se conecta. Então, no dia seguinte, ela manda uma mensagem e você não pula com a vibração do celular. Você leva seu tempo. Você responde a ela quando está livre, não quando está ocioso. Você está mostrando interesse, mas não a está sufocando. Você não está ansiosamente mandando mensagens de bom dia e boa noite. Você não está apenas dando um oi para mantê-la pensando em você. Em vez disso, você está dando a ela algo que ela não esperava: espaço. E nesse espaço algo poderoso acontece. Ela começa a pensar: por que ele recuou? Foi algo que eu fiz. Espere, ele está perdendo o interesse? É aí que o apego emocional começa a se formar. Não por causa do que você deu a ela, mas por causa do que você tirou depois de oferecer apenas o suficiente. Pense nisso como fogo. Você não continua jogando lenha em uma fogueira a cada 10 segundos. Você a deixa respirar. Você deixa o oxigênio agitar as chamas. E é isso que o recuo faz. Agora é aqui que a maioria dos caras estraga tudo. Eles ou perseguem muito cedo ou recuam sem primeiro mostrar interesse genuíno. E ambos criam desconexão, não atração. Mas o homem que se aproxima com confiança, mostra seu calor, oferece presença e depois recua respeitosamente para sua própria vida, esse é o homem que ela lembra. Isso diz a ela: eu gosto de você, mas não preciso de você. Estou aberto a você, mas não sou vazio sem você. Isso é raro. Isso é poderoso. Isso é contenção masculina. De uma perspectiva estoica, isso é maestria emocional. Você não está sendo reativo. Você não é impulsionado pelo medo da perda ou pela necessidade de reafirmação constante. Você está ancorado em seus valores. Você é generoso com sua energia, mas nunca imprudente. E é isso que o torna magnético. Aqui está um exemplo. Você tem um encontro incrível. Ela se ilumina. Atenção. Vocês dois sentem isso. Na manhã seguinte, não envie um ensaio de 5 parágrafos sobre eu me diverti muito. Em vez disso, não envie nada. Então, talvez na tarde seguinte você envie uma mensagem calma e confiante. Me diverti ontem à noite. Você tem uma energia ousada. Gosto disso. Então você desaparece novamente. Você não a está punindo. Você está dando a ela tempo para se perguntar, para desejar. E esse desejo não vem da validação. Ele vem do contraste. Toda vez que você recua, você a força a refletir sobre seu próprio desejo, sobre o quanto sua presença significou, sobre como é quando você não está por perto. E quando uma mulher começa a pensar em você, na sua ausência, ela começa a te perseguir na sua presença. Agora deixe-me ser claro. Não se trata de jogar ou ser manipulador. Trata-se de liderança emocional. Você define o ritmo da conexão. Você o controla porque não está aqui para sobrecarregá-la. Você está aqui para se destacar de todos os homens que estão se esforçando demais para permanecer na vida dela. Mostre interesse, seja real. Em seguida, recue para o seu propósito. Deixe-a sentir seu calor. Depois, sentir falta do seu fogo. É aí que o desejo nasce.
Essa tática de avançar e recuar já funcionou para você? Compartilhe sua experiência. Comente abaixo. Eu já fiz isso e funcionou. E se esta mensagem fez sentido, você sabe o que fazer. Inscreva-se e mantenha-se afiado. Não estamos perseguindo a aprovação aqui. Estamos dominando a atração. Número 6. Faça-a competir com seu estilo de vida. A maioria dos homens tenta fazer de uma mulher o centro de seu universo. Eles cancelam planos. Eles reorganizam prioridades. Eles pausam sua missão, tudo na esperança de que ela fique por perto. Mas aqui está a verdade. Uma mulher não quer ser seu propósito. Ela quer orbitar em torno dele. Ela não se apaixona por um homem que larga tudo por ela. Ela se apaixona pelo homem que tem tanta coisa acontecendo que ela precisa conquistar um lugar em seu mundo. E é isso que fazê-la competir com seu estilo de vida realmente significa. Não se trata de jogar, não se trata de agir como se estivesse muito ocupado. Trata-se de estar realmente ocupado com uma vida que te alimenta. Uma vida que te inspira, te desafia e te estende. E quando uma mulher vê isso, realmente vê isso, ela se inclina, ela se ajusta, ela se esforça mais, porque agora ela não está apenas te conquistando. Ela está competindo com a paixão que você dedica a algo maior do que ela. E essa competição é aí que a obsessão começa. Vamos analisar isso. Digamos que você tem um homem que está em seu caminho. Ele treina, ele lê, ele tem um propósito, ele lidera um negócio ou uma equipe ou uma missão. Seu tempo é protegido. Ele não verifica seu telefone 24 horas por dia. Ele tem estrutura, direção, limites. Agora entra a mulher. Ela está curiosa, intrigada. Ele lhe dá a atenção, mas apenas dentro da estrutura de sua vida. Ele não cancela a academia por ela. Ele não falta a uma reunião apenas para ligar para ela. Ele não passa horas mandando mensagens em vez de construir sua visão. Ela não está sendo ignorada. Ela está sendo mostrada que, se quiser mais tempo com ele, terá que trazer algo real para a mesa. Essa dinâmica é eletrizante. Por quê? Porque biologicamente, psicologicamente, as mulheres são atraídas por homens de alto valor, homens que lideram, homens que se movem, homens que buscam significado. Um homem que vive para ela, rapidamente, se torna entediante. Mas um homem que vive para algo maior, ele se torna inesquecível. E aqui está o que a maioria dos caras entende errado. Eles pensam que fazê-la competir significa criar ciúmes. Não, você não precisa de outras mulheres para fazê-la se sentir substituída. Você precisa de um estilo de vida. Ela pode perder o acesso a uma vibe, a uma missão, a uma presença. Quando ela vê que você está iluminado por sua arte, sua disciplina, seus objetivos, ela começa a se perguntar: estou agregando valor ao mundo dele? E quando uma mulher começa a questionar seu valor em seu mundo, é aí que ela começa a investir. Ela se arruma um pouco mais, ela planeja encontros, ela garante que sua energia seja sentida. Porque você construiu uma estrutura de intimidade conquistada. Ela não tem direito ao seu tempo. Ela é recompensada com ele. Do ponto de vista estoico, isso é poder através da presença. Você não é frio ou arrogante. Você está simplesmente ancorado em seu caminho. Você não ajusta seu núcleo para ganhar o afeto de alguém. Você mantém seu centro, e esse centro é o que atrai as pessoas. Aqui está um cenário da vida real. Digamos que você está construindo um negócio. Você está focado. As manhãs são para trabalho profundo. As tardes para fitness, as noites para conexão. Uma mulher quer se encontrar às 10 para um café. Você diz: tem uma janela às 13h30, me avise. Isso por si só envia uma mensagem. Diz: você importa, mas minha missão também. Diz também: se você quer acesso a mim, você entra na minha realidade, não me arrasta para a sua. E aqui está a beleza disso. Quanto mais você vive dessa maneira, não a representa, mas a vive, mais magnético você se torna. Porque as mulheres não fantasiam sobre o homem que fica esperando. Elas sonham com aquele que está tão focado que conseguir sua atenção parece uma vitória. Você já sentiu a tentação de diminuir seus objetivos por alguém? Comente abaixo.
Não vou encolher meu mundo para ninguém. E se você está sentindo essa mudança, fique aqui. Temos mais poder para desbloquear. Número 7. Recompense o esforço dela, não a aparência. Sejamos realistas. Ela já sabe que é atraente. Disseram a ela desde os 12 anos. Ela tem corações em suas DMs. Estranhos abrem portas. Garçons sorriem por mais tempo. Homens a encaram por muito tempo. Mas se você quer ser o homem que ela lembra, não recompense a aparência dela. Recompense o esforço dela. É aí que você se separa da multidão. A maioria dos caras vai direto pro óbvio. Você é tão bonita. Nossa, você é gostosa. Você é a mulher mais linda que eu já vi. E o que isso diz a ela? Diz a ela que você é como qualquer outro cara, hipnotizado pela superfície. Agora vire o roteiro. E se você dissesse isso em vez disso, eu notei como você ficou fora do seu celular a noite toda. Ou você é muito atenciosa na forma como ouve. De repente você não está validando o exterior. Você está destacando o invisível. Você a está fazendo se sentir vista. E aqui está o que a maioria dos homens perde. O que uma mulher anseia não é atenção, é profundidade. Ela não quer apenas se sentir desejada. Ela quer se sentir respeitada por como ela se apresenta. Isso significa notar o esforço, notar como ela tentou, como ela cumpriu, como ela lidou com algo difícil com graça. Agora pense sobre isso. Se uma mulher investe em você, planeja algo, dá presentes atenciosos, arranja tempo, traz paz ao seu espaço, e tudo o que você faz é comentar o quão sexy ela parece, você a está treinando para priorizar a superfície. Mas se você ancora sua atenção no comportamento dela, na consistência dela, no crescimento dela, você está dando a ela algo raro, reconhecimento significativo. É aqui que o desejo se aprofunda, porque agora, para obter sua aprovação, ela precisa se esforçar, não apenas aparecer. Ela começa a pensar: como posso impressionar este homem além do meu corpo? E é aí que ela começa a se apaixonar, porque ela vê que você não é enganado pela fantasia. Você está ancorado na realidade. Vamos levar isso para uma lente estoica. O estoicismo nos ensina que a virtude importa mais do que a aparência. Marco Aurélio não perseguia mulheres porque eram bonitas. Ele valorizava a disciplina, a bondade, a paciência, a resiliência. Então, quando você lidera com esse padrão, você filtra. Você atrai mulheres que querem trazer mais do que um rosto bonito para a mesa. Elas trazem presença, discernimento, força. E se você é um homem em uma missão, você precisa disso. Você precisa de alguém que complemente sua clareza, não que o distraia dela. Agora, aqui está a reviravolta. Não se trata de nunca elogiar a aparência dela. É sobre o momento certo. Faça-o com moderação. Faça-o quando ela menos espera. Faça-o depois de ter elogiado algo mais profundo. Dessa forma, não parece bajulação. Parece um presente, um bônus, não a moeda que você troca por atenção. E aqui está um truque. Da próxima vez que ela estiver incrível, mantenha o contato visual e não diga nada. Apenas olhe e sorria. Deixe-a sentir sua presença, não sua aprovação. Esse silêncio, essa contenção vai deixá-la louca. Porque você não é apenas mais um homem derretendo-se pela beleza. Você é aquele que vê além dela. Você se torna o desafio, o homem que ela não consegue ler, aquele que recompensa o que a maioria dos homens ignora. Isso é o que a faz perseguir. Isso é o que ela nunca esquece. Porque as mulheres estão acostumadas a serem elogiadas pelo que nasceram. Mas quando você elogia o que elas escolhem, você desbloqueia um nível diferente de conexão. Ela começa a se elevar para te encontrar. Ela começa a trazer mais. Ela começa a perseguir o respeito que você reflete. E quando isso acontece, você não é mais apenas o homem que ela gosta. Você é o homem que ela lembra. Qual a sua abordagem? Você elogia a aparência ou o caráter? Comente abaixo. Eu recompenso o esforço. E se isso está atingindo algo real para você, não se mova. O que vem a seguir mostrará como o poder realmente funciona. Número 8. Ela quer o que não pode ter completamente. Deixe-me te dizer algo brutalmente honesto. A escassez seduz.
Sempre seduziu e sempre seduzirá. Você quer fazer uma mulher te perseguir? Não se entregue em uma bandeja de prata. Não a deixe sentir que já te tem na palma da mão dela. Porque no momento em que ela sente a posse total, a perseguição acaba. Aqui está o que a maioria dos homens não entende. O desejo prospera na incerteza. E no minuto em que ela sabe exatamente onde está, exatamente o que você fará, exatamente como você reagirá, ela começa a recuar. Não porque ela é cruel, mas porque o mistério se foi. O que atrai uma mulher? O que mantém a energia dela apontada para você? É essa tensão emocional entre ele me quer e estou perdendo ele? Nesse espaço é onde a mente dela fica em looping. É onde ela pensa em você à noite. É onde a perseguição vive. Agora, sejamos claros. Não se trata de ser um idiota ou jogar. Trata-se de preservar sua vantagem. Trata-se de permanecer imprevisível em um mundo onde a maioria dos homens entrega tudo na primeira semana. Você não precisa desaparecer, mas precisa permanecer um pouco fora do alcance emocional. Ela não deve sentir que tem acesso a cada centímetro do seu mundo interior. Ela não deve sentir que você sempre estará lá, não importa como ela se apresente. Porque no segundo em que ela tem certeza de que você nunca irá embora, ela para de tentar. Aqui está um exemplo do mundo real. Pense em um cara que nunca cancela planos, sempre responde instantaneamente, a cobre de elogios e a torna o centro de seu mundo. No início, ela se sente lisonjeada, depois fica entediada. Por quê? Porque ele está completamente disponível. E a disponibilidade total não parece romântica. Parece previsível. Agora vire o roteiro. Imagine um homem que ouve, se conecta e mostra interesse. Mas então, ele está de volta ao seu próprio mundo, seu negócio, sua missão, seu crescimento pessoal. E ela fica se perguntando, onde ele está? Ele está pensando em mim? Eu estraguei tudo? Ele está vendo outra pessoa? É aí que ela começa a perseguir. Porque agora ela não está apenas atraída, ela está investida. Ela quer resolver o quebra-cabeça. Ela quer voltar para sua órbita. E quanto mais ela trabalha para fechar essa lacuna emocional, mais seu desejo aumenta. O estoicismo ensina o desapego, não a frieza, mas o controle. Controle sobre suas emoções, controle sobre sua disponibilidade, controle sobre sua própria atenção. Então, em vez de desejar a proximidade, você domina a arte do espaço. E esse espaço se torna poder. É o mesmo princípio que os antigos guerreiros usavam. Eles nunca revelavam tudo de uma vez. Eles mantinham sempre uma camada de mistério. Você quer que ela fique viciada? Não a deixe de decifrar completamente. Deixe-a sentir que há mais que ela não tocou. Deixe-a saber que ela não possui seu coração só porque tem sua atenção. Isso é o que a deixa louca. É a fantasia de desbloquear a versão completa de você, de ser aquela que finalmente quebra sua concha, de ganhar o que nenhuma outra mulher alcançou. Quando ela sente que você está segurando algo, quando você se afasta no auge da conexão, quando você permanece composto, quando ela espera que você persiga, ela não consegue parar de pensar. E a melhor parte, isso não é manipulação. É apenas não superinvestir em alguém que não conquistou acesso total. Você mantém seu padrão. Você mantém seu mundo girando. Você a deixa te encontrar no meio do caminho ou não. Porque no momento em que você se torna totalmente disponível, você se torna esquecível. Mas quando você fica um pouco fora de alcance, você se torna inesquecível. Você concorda que um pouco de mistério é essencial? Comente abaixo. Eu nunca entrego tudo de mim, porque os homens que entregam tudo instantaneamente são lembrados brevemente. Mas os homens que a deixam querendo mais, eles vivem na mente dela sem pagar aluguel. Número 9. O foco masculino a torna insegura. Vamos deixar algo claro. Um homem focado em seu propósito é perigoso. Não apenas para o mundo, mas para as emoções de uma mulher. E não de uma forma ruim. Veja. A maioria dos homens desmorona no segundo em que recebe um pouco de atenção. Eles largam suas prioridades. Eles perdem o ímpeto. Eles trocam o progresso pela proximidade. Mas não o homem focado. O homem focado sabe que sua missão vem em primeiro lugar sempre.
Esse tipo de energia a faz questionar seu lugar. Não porque você a está tratando mal, mas porque ela sabe que não é o centro do seu universo. E, ironicamente, é isso que a atrai mais profundamente. Agora, vamos falar de psicologia. As mulheres são criaturas emocionais. Elas se sintonizam com a presença, a atenção, a energia. Quando você está focado a laser em seus objetivos, você cria uma força gravitacional que não a inclui por padrão. Isso aciona algo primitivo. Ela sente a necessidade de te conquistar, de interromper seu foco, de se tornar parte do seu mundo porque sabe que não é o núcleo dele. E quando uma mulher sente que sua energia não está envolvida nela 24/7, ela começa a se perguntar quem ele está se tornando. Por que ele não precisa de mim como os outros caras? E se eu o perder para o seu propósito? É aí que a insegurança entra. E não é o tipo de insegurança que a afasta, é o tipo que a aproxima. Porque quando um homem se recusa a perseguir, quando está muito ocupado construindo, conquistando, melhorando, ela começa a perseguir. Por quê? Porque o foco masculino é magnético. É o oposto do desespero. É o oposto da carência. É estabilidade, impulso e controle estoico envoltos em uma única estrutura. E quando você carrega isso, não precisa dizer uma palavra. Sua energia fala mais alto que qualquer elogio. Deixe-me pintar um quadro real. Imagine que você está trabalhando até tarde em uma sexta-feira. Ela manda uma mensagem: saudades. Você sorri, reconhece e continua trabalhando. Você não é frio. Você está apenas comprometido. Você não a está ignorando. Você está perseguindo algo maior. Isso envia uma mensagem mais forte do que flores jamais poderiam. Ela começa a pensar: uau, ele não é como os outros. Ele não está aqui esperando por mim. Ele está muito ocupado construindo uma vida da qual eu quero fazer parte. Isso é poder. Isso é disciplina masculina. É assim que você vira a dinâmica. A maioria dos caras pensa que o caminho para o coração dela é reafirmação constante, atenção e aparecer a cada capricho dela. Mas aqui está a verdade. O que ela quer é um homem cuja mente ela não pode roubar completamente. Ela quer sentir que está lutando por um lugar em seu mundo, não recebendo um de graça. Agora, não distorça isso. Não se trata de ser distante sem motivo. Não se trata de ser emocionalmente indisponível. Trata-se de ser tão claro em sua visão que ela ou se junta ao seu caminho ou te vê percorrê-lo sem ela. Esse é o tipo de homem que ela respeita. Esse é o tipo de homem que ela lembra. Esse é o tipo de homem com quem ela sonha quando está sozinha. Porque toda vez que ela busca sua atenção e você ainda está focado, ela se pergunta como seria realmente tê-la. É isso que a mantém perseguindo. É isso que a faz ficar acordada à noite. É isso que cria aquela tensão emocional inabalável que nenhuma quantidade de flerte pode substituir. Então, da próxima vez que sentir o impulso de colocá-la em primeiro lugar, pergunte a si mesmo: isso está a ajudando a sentir algo ou a ajudando a não sentir nada? Porque quando seu mundo não gira em torno dela, ela gira mais forte para entrar em órbita. E quanto mais ela persegue sua atenção, mais investida ela se torna. É um paradoxo. Quanto mais indisponível você está para a distração, mais desejável você se torna. Você não chega lá jogando. Você chega lá se concentrando, sendo o homem que se apresenta primeiro à sua visão e deixa as mulheres se ajustarem a esse padrão. Então, se você a quer querendo mais, mantenha o foco. Mantenha-se firme. Mantenha-se em movimento. Porque quando sua atenção é uma recompensa, não uma garantia, ela nunca para de tentar conquistá-la. Essa ideia ressoa com você? Comente abaixo. Eu permaneço focado. Essa única frase separa os homens que são perseguidos daqueles que são esquecidos. Número 10. O desapego emocional é poder erótico. Vamos deixar isso claro. Desapego emocional não significa que você é frio. Não significa que você é um idiota. E não significa que você não se importa. Significa que você está no controle. Isso é erótico. Há algo profundamente atraente, quase intoxicante, em um homem que sente as coisas, mas não é governado por elas. Um homem que pode permanecer centrado, não importa a tempestade que ela traga.
Isso não é indiferença. Isso é poder. Agora, a maioria dos homens erra nesta parte. Eles ou tentam se fechar completamente, agindo de forma entorpecida e distante, ou fazem o oposto, sendo arrastados para cada alto e baixo emocional que ela joga neles. Mas o homem que ela lembra, aquele por quem ela se obceca, ele não se desliga. Ele apenas não se perde. Esse é o núcleo do desapego emocional. Está enraizado no estoicismo, uma filosofia construída em torno de dominar suas reações, não negar suas emoções. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E quando você traz essa energia para uma dinâmica romântica, especialmente uma com uma mulher que está acostumada a homens se desfazendo ao seu redor, o efeito é diferente. Pense nisso. Quando você não vacila com as mudanças de humor dela, quando você não persegue a validação dela, quando você pode sentar-se com atenção e não precisar consertá-la, ela começa a sentir algo mais profundo. Não é conforto, não é familiaridade, é tensão. E a tensão é a base da sedução. Veja, a maioria dos caras corre para confortar uma mulher toda vez que há desconforto. Eles querem ser gostados. Eles querem provar que são seguros. Mas você não está aqui para ser seguro. Você está aqui para ser firme. Porque quando você permanece em quietude emocional, ela se sente instável de uma maneira que não consegue resistir. Por quê? Porque ela está acostumada a ter poder através da emoção. Ela está acostumada a influenciar homens através de altos e baixos. Mas quando isso não funciona com você, ela fica curiosa. Ela fica intrigada. E essa curiosidade se torna obsessão. Agora, vamos ser específicos. Imagine que ela se afasta, começa a te testar. Talvez ela fique fria, não mande mensagem por algumas horas, querendo ver se você entra em pânico. A maioria dos caras entraria. Eles mandariam 2 mensagens, enviariam uma nota de voz, tentariam fazê-la se sentir melhor. Mas você mantém a linha. Você continua fazendo o que já estava fazendo. Isso envia uma mensagem clara. Sua paz não é negociável. Sua confiança não está em jogo. E sua atenção não está à venda. E aqui está a reviravolta. Ela quer ser aquela que quebra sua calma, não porque ela é maliciosa, mas porque isso lhe diz que ela importa. Mas quando você não lhe dá esse controle, quando você permanece emocionalmente centrado, mesmo quando ela lança faíscas, é isso que a deixa louca. Porque o poder erótico não é apenas sobre o que você diz ou faz. É sobre o que você retém, suas reações, sua necessidade de explicar, seu medo de perda. Quando ela não vê nada disso, ela fica viciada. Porque o desapego emocional diz: eu te quero, mas não preciso de você. E essa frase, mesmo não dita, fala mais alto do que qualquer conversa doce jamais poderia. Diz a ela que ela está na presença de um homem que não vive para agradar, um homem que já está completo. E se ela quiser fazer parte disso, ela tem que se elevar ao padrão dele. Essa dinâmica é rara. É por isso que ela não a esquece. É por isso que ela permanece em seu corpo muito depois de você ter ido embora. Não porque você a tocou, mas porque ela não pôde tocar suas emoções, a menos que você permitisse. Você virou o jogo e agora ela está perseguindo algo que não consegue compreender totalmente. Então lembre-se disto. Quando você domina o desapego emocional, você para de perseguir mulheres e começa a atraí-las sem esforço. Porque nenhuma mulher fica obcecada por um homem que precisa dela. Mas ela nunca esquece o homem que não precisou. Essa é a verdadeira vantagem erótica. Esse é o poder que a maioria dos homens nunca desenvolve, e a vantagem que você carrega quando trilha o caminho estoico. Se isso fez sentido para você, comente: eu detenho o poder, porque o homem que o faz nunca precisa implorar, nunca precisa perseguir. Ele apenas fica parado enquanto elas vêm até ele. Conclusão é isso, irmão. Agora você sabe, perseguir é fraqueza, atração é conquistada. E quando você se posiciona em seu poder, calmo, focado, desapegado, ela sente, ela pensa sobre isso, ela anseia por isso. Mas aqui está a verdade. A maioria dos homens nunca praticará isso. Eles continuarão perseguindo,
Continuarão se explicando. Continuarão se perguntando por que ela perde o interesse. Você não é como a maioria dos homens. E se você chegou até aqui, já sabe que este canal não é para o cara comum. É para o homem que constrói disciplina, silêncio e força. Aquele que joga o jogo a longo prazo. Aquele que trilha o caminho estoico. Então, se esse é você, inscreva-se agora. Aperte esse botão. Junte-se à tribo de homens que entendem. E se você está pronto para ir mais fundo, junte-se à Irmandade Estoica como membro. Conteúdo exclusivo, conversas reais, sem rodeios, sem jogos, apenas poder. Não se esqueça de curtir este vídeo para que ele alcance mais homens que precisam ouvir esta mensagem. E se houver um vídeo sugerido na tela, assista a seguir para continuar sua jornada. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Mantenha-se firme, mantenha-se perigoso e nunca se esqueça. Ela persegue o que teme perder. Deixe-a perseguir.